Os crentes têm um grave problema com relação ao sexo. Será que o problema é com o sexo ou com a hipocrisia? Vem com o Tio Fera que nós vamos debater o tema. Antes de mais nada, você vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Por que eu falo que o crente ele tem problema com sexo? Mas aí eu entrei em dúvida. Será que é o sexo ou a hipocrisia? Porque, na verdade, o que eu sei é que muitos praticam o sexo, só que escondido. E eu não estou falando do sexo após o casamento. Eu estou falando do sexo normal. Por que eu estou dizendo isso? Eu já pertencia a uma igreja, por exemplo, onde teve o pastor, teve que fazer um casamento coletivo de urgência, porque a maioria dos jovens estava grávida, as meninas todas grávidas, e nenhuma era casada, todas estavam apenas namorando. Então, para acobertar o escândalo, vamos casar todo mundo. O que acontece com relação à hipocrisia e ao sexo é que, por exemplo, quando o pecado é sexual, quando alguém é pego em adultério, quando uma pessoa fez sexo, uma menina engravida, essas coisas acontecem dentro da igreja, é o fim do mundo. A pessoa está simplesmente condenada ao inferno. As pessoas olham para ela torto, todos comentam, apontam como se não tivessem pecado. E aí alguns pecados são postos de lado. Como, por exemplo, a fofoca, a mentira, a falta de caráter. Isso tudo não é muito visto pela igreja, ou até aceito. No caso da fofoca, ela é bem aceita no meio evangélico. Porque, afinal, e contar dos pecados dos outros para o pastor, pode. Só não pode praticar sexo. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre a suruba de Noronha. E o vídeo gerou a maior polêmica na igreja que eu frequentava. Por quê? Na verdade, o título do vídeo falava sobre falso moralismo. Pessoas que não vivem o que pregam. E aí eu usei a suruba de Noronha apenas como um exemplo da hipocrisia. Por quê? No vídeo eu falei que as pessoas que criticavam a suruba eram as que praticavam. O problema é que falar em suruba, falar em sexo, aí simplesmente não pode. O pastor me chamou a atenção e disse que eu estava incentivando as pessoas a fazer suruba. Como se eu precisasse incentivar alguém a fazer algo. Ninguém incentiva ninguém a fazer algo. E outra, o fato de eu não condenar quem faz não significa que eu esteja incentivando. Eu apenas não estou me metendo na vida alheia. Afinal, cada um cuida da sua vida. Se a pessoa quer fazer suruba, não sou eu que vou proibir. Até porque se eu proibir, a pessoa vai fazer assim mesmo. Logo, eu não vou perder meu tempo. O que eu achei interessante é que eu fui chamado a atenção porque eu fiz o vídeo e eu estava incentivando. Porém, o outro pastor que fez a fofoca, porque ele viu o vídeo e ao invés de me procurar para resolver a questão, não, ele foi falar para o pastor e aí esse pastor não foi chamado a atenção. Por quê? Primeiro porque ele é pastor, ele é líder. Segundo que na igreja evangélica, a liderança ou a galera do ministério de louvor geralmente não fica em disciplina nem é chamada a atenção, porque senão não vai ter música no domingo e talvez nem tenha pregação. Então o que acontece é que é mais fácil chamar a atenção de quem? Minha, porque eu não sou da liderança, porque eu não sou de ministério de louvor, porque se eu ficar em disciplina ou se eu for chamar a atenção, não vai mexer muito com a estrutura do culto, digamos assim. Então, faz isso. Por que eu estou falando isso? Eu já pertencia a outra igreja onde eu fiquei em disciplina por causa de um vídeo
na internet, onde a irmã cismou que eu estava me masturbando. E aí, detalhe, ela tinha visto uma sombra aqui embaixo e ela cismou que aquela sombra era o meu pênis e que eu estava me masturbando. Essa sombra era a mesa do computador. Ou seja, se aquilo fosse o meu pênis, eu seria basicamente um cavalo. Mas, tudo bem. Foi levado o vídeo até o pastor. Chegando lá, o pastor olhou o vídeo, analisou na minha frente e ele constatou que é a mesa do computador. Qual é a atitude dele? Me pedir perdão e dizer tudo bem, vamos conversar com a irmã que mentiu e que saiu espalhando uma fofoca. Não. Ele disse para mim, mesmo assim eu tenho que colocar você em disciplina, porque tem que colocar e pronto. Não deu uma explicação muito plausível, digamos assim. Uma semana depois, eu descobri que o líder do ministério lá do coral, né, o líder do ministério de louvor, ele tinha quase espancado a esposa. E eu também descobri que estava vendo um monte de pecados e de coisas erradas no ministério de louvor. E aí o que eu soube foi que o pastor disse para mim, se eu colocar todos eles em disciplina, não terá culto à noite, porque não vai ter louvor e não vai ter nada para a gente poder cantar e adorar a Deus. E aí você vê o tamanho da hipocrisia. Na verdade, no meio evangélico, algumas pessoas são escolhidas para ser punidas, enquanto que outras podem fazer tudo o que querem à vontade. Isso é um grande erro no meio evangélico. Só que eles acham que Deus é da mesma forma deles. E eles acham que quando chegar lá no céu, Deus vai olhar e dizer: vocês que fizeram fofoca, sejam bem-vindos. Vocês que praticaram sexo vão para o inferno. E não é bem assim. No céu haverá surpresas. E de repente nós podemos descobrir que muitos líderes, muitos pastores, muita gente assim, que adora uma fofoca, pode nem entrar no céu. Porque Deus é justo, porque Deus não deixa passar nada e porque para Deus mentir e matar é pecado. Dá no mesmo. Só as consequências que são diferentes. Bem, galera, esse é o vídeo. Um beijo do Tio Fera